Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje trouxe pra vocês o resumo de Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto, lançado em 2009. Pra quem não sabe, Mia Couto, ele é um autor moçambicano e Moçambique ele foi colônia de Portugal durante muitos anos. Então esse livro é em português, sendo que a gente vai ver algumas diferenças entre o português de Moçambique e o nosso português. Então a gente vai ver algum caminhão, CNH, atualmente, efeito, entre outras coisas, mas não atrapalha a nossa leitura. Esse livro ele é dividido em 3 partes. E a nossa primeira parte vai se chamar A Humanidade, vai ser a apresentação dessa história. O que aconteceu, minha gente? O que aconteceu? Vai narrar a história de 5 homens, que é o Silvestre, que é o pai da família, o Juanito, que é o filho mais novo, e vai narrar toda essa história em primeira pessoa a partir das lembranças dele. Vai ter o Nituzi, que é o filho mais velho. Vai ter o Zacarias, que ele é um ex-militar. E vai ter o tio aproximado, que ele é o cunhado de Silvestre. O que acontece, gente? Após a morte da mulher do Silvestre, eles decidem juntar a família dele, juntar as coisas dele e ir para muito longe do lugar onde eles estão, totalmente revoltados com a civilização. E lá ele pega aquele lugar de terra, assim, muito longe, sabe? No meio do nada, no meio do matagal, no meio dos bichos. E ele batiza aquele lugar de Jesus Além. O que acontece? Além disso, ele começa a botar na cabeça das crianças de que o mundo acabou, a civilização acabou e que eles são os últimos humanos que existem na face da Terra. Além disso, ele começa a colocar algumas ideias de que as mulheres não prestam, que as mulheres não são nada, elas estão ali para atrapalhar, por isso que só tem 5 homens nessa história. Aí, então, a gente vai ter nesse primeiro livro a apresentação, um capítulo direcionado para cada um desses personagens. Então, vamos ter um capítulo falando sobre o próprio Juanito, as experiências dele, que ele foi para esse lugar quando ele tinha 3 anos de idade, então ele não lembra de nada, ele não lembra da mãe, não lembra da civilização. Para ele, tudo que existe, tudo que existiu foi Jesus de além e aquela realidade em que ele vivia. Vai ter o capítulo do filho mais velho, Nituzi, que é o Nituzi, que ele já tinha 11 anos quando ele foi para esse lugar, então ele lembrava da mãe, ele lembrava de tudo e as coisas que o pai dele falava para ele não fazia sentido, era um completo absurdo para ele, o pai dele era maluco, então ele vivia em pé de guerra com o pai, ele via tentando acordar o próprio irmão, falando de que não, a civilização não morreu, nós não somos os únicos, o nosso pai ele é um maluco. Então ele via sempre em pé de guerra com o pai, justamente por ele ser mais velho. Vamos ter a apresentação do próprio Silvestre, que ele é o pai dessa família. Ele é um cara autoritário, ele é um cara que não gosta de ser contrariado, ele é um cara que tem lá as convicções dele, nada muda aquelas convicções. E a gente vai ter também o relacionamento entre o próprio filho, o Juanito, e o pai, como é que é a relação deles. A gente também vai ter a apresentação do Zacarias, que ele é um ex-militar. O que acontece? Ele tem muitos traumas da vida de guerra que ele sofreu, então ele tá ali como forma de refúgio. Vamos ter o tio aproximado, que ele não mora ali naquele lugar, dizem que ele mora lá no início da cidade, né, de Jesus Além, e ele sempre vem para trazer mantimentos, então ele aparece de vez em quando lá na casa. E vamos ter um capítulo direcionado a Jumenta Jezebela, que a função dela era servir para aliviar os prazeres sexuais do Silvestre. Então essa é praticamente a história, o nosso resumo da primeira parte. Então a gente vai para a segunda parte, que é intitulada A Visita. O que acontece? Vai ter uma leve reviravolta nessa história e vai aparecer uma mulher portuguesa branca que vai entrar dentro desse lugar e aí que as coisas vão desandar de vez. Porque o Silvestre, ele não vai gostar, ele vai o tempo todo querer que essa mulher vá embora, porque ele tá estragando tudo, toda a vida dele, está trazendo o mal. Vamos ter o Juanito, assim, achando muito estranho, achando uma loucura aquilo. Porque apesar de tudo, apesar das loucuras e do jeito do pai, ele sempre acreditou nas coisas que ele falava e que aquilo foi muito diferente pra ele. Ele viu uma mulher pela primeira vez quando ele tinha 11 anos. Inclusive essa é a primeira frase do livro. O livro aqui, ó. A primeira vez que vi uma mulher eu tinha 11 anos e me surpreendi subitamente, tão desarmado que derramei em lágrimas. E essa mulher, ela vai chegar lá e a gente vai ter nessa segunda parte a mesclagem entre a visão do Juanito, que é o nosso protagonista, e quem tá narrando toda essa história. A gente vai mesclar
com a vida dessa mulher, que é a Marta. Então ela vai ter alguns flashbacks do que ela foi fazer lá, por que ela tá lá, como é que ela achou aquele lugar, e a gente vai ver que ela foi atrás do marido dela, Marcelo, e que a gente vai descobrir depois que ele já morreu, e a gente vai ver que ela tinha um relacionamento bem conturbado com esse cara, que ele atraía, que ela dependia muito da existência dele pra estar ali, né, existindo também. A gente vai ver que ela, no momento, quando ela estava lá, ela já tinha telefone, então o tempo todo ela achava diferente, que ali não tinha sinal de telefone, que ali não tinha energia elétrica. Então a gente vai ver muita visão dos dois sobre o que estava acontecendo ali. Esse é o resumo do livro 2, que é a parte 2. Então a gente vai para a parte 3, que é intitulada Revelações e Regressos. O que vai acontecer? O Sylvester, ele tenta se matar. Então, a partir desse momento, quando todo mundo entra em desespero, o Zacarias pega e coloca todo mundo dentro do caminhão e leva todo mundo pra cidade. Então, tipo assim, são 2 dias de viagem até chegar nessa tal dessa cidade. E pra tentar salvar a vida do Sylvester lá, ele consegue se recuperar, mas ele fica completamente enclausurado dentro dele mesmo. Então ele não fala mais, ele não quer mais ouvir nada, porque ele tá muito infeliz de estar ali. Então as crianças, todo mundo, eles vão se instalar na cidade. Então a gente vai ver a visão do Juanito, que ele tá completamente assim, que pra ele era a única criança que existia na face da Terra, e agora existe várias crianças, e agora ele tem que ir pra escola, e agora ele tem que tentar ter uma vida normal. Ele acha aquilo muito, mas muito estranho. Então ele tem que se adaptar, e essa adaptação é bem diferente pra ele, um pouco conturbada durante a história. Então a gente também vai ter o Nituzzi, que ele era completamente revoltado, ele sabia que existia civilização, que aquela coisa do pai era loucura. Então quando ele finalmente chega na cidade, ele fica completamente extasiado, feliz, que agora ele tá vendo pessoas, agora ele consegue falar, agora ele consegue fazer coisas diferentes. E o que vai acontecer, gente? O Nituzzi, ele vai embora com o Zacarias, porque a gente vai descobrir que o Zacarias, na verdade, é o pai de Nituzzi. A Dornalma, ela na verdade ela teve 2 filhos de pais diferentes. E o que aconteceu? Após a sua morte, o Sylvester, né, ele foi embora com o filho, e o Zacarias, ele foi embora também por se achar culpado das coisas que aconteceu com a Dornalma. E o que acontece também nessa parte 3, a gente vai ter algumas revelações do que aconteceu na verdade com a Dornalma. Por que que ela morreu? O que aconteceu? Por quê? Onde? A gente vai descobrir que infelizmente ela se suicidou porque ela tinha acabado de ser estuprada por 12 homens. E ela não conseguiu superar essa situação, ela ficou aquilo na cabeça dela, ela não conseguia viver. Então ela decidiu tirar a própria vida. E foi a partir desse momento, por causa desse desequilíbrio na vida deles, que o Sylvester fez tudo o que ele fez e tentou se afastar de todas as lembranças ruins que ele teve na vida dele. A gente vai se caminhando pro final. Como eu falei, o Nituzzi, ele foi embora com o Zacarias porque ele na verdade era o pai dele. Ele volta 5 anos depois e agora ele já é um militar, ele já tem emprego, ele já tem uma vida estabilizada. Ele, apesar de ele fala que ele não tem liberdade, pelo menos agora ele tem com quem mandar, agora ele tem uma vida. E a gente vai se caminhando pra cena final em que o Juanito, ele entrega ao irmão mais velho, né, que ele sempre vai considerá-lo como o irmão mais velho, ele entrega o livro que ele escreveu das suas lembranças, das suas memórias da época que ele morava lá em Jerusalém. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado, principalmente quem vai fazer a segunda fase da UERJ, que essa leitura, ela é obrigatória e muito boa. Eu gostei demais da minha primeira experiência com Mia Couto. Foi uma coisa diferente, sair um pouco da mesmice das ambientações dos Estados Unidos. Fui lá para Moçambique, foi muito interessante. Recomendo demais, até quem não vai fazer o exame. Esse livro vale muito a pena. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê like, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, @meajudeolindo. Gente, beijo e até o próximo vídeo.